Oi, meu nome é Letícia Seixas Mendes, eu sou aluna de farmácia da UNB, Faculdade de Ceilândia, e para a realização desse trabalho eu fui orientada pela professora doutora Daiane Galato. A nossa pesquisa foi titulada por Identificação dos medicamentos que necessitam de correção pela função renal em pacientes do transplante de rim. Os rins são órgãos complexos envolvidos no processo de homeostase fisiológica e, quando eles são comprometidos de forma severa, pode resultar na perda total e irreversível de sua função. De forma a solucionar essa falha, o paciente deve ser submetido a uma terapia para poder substituir essa função e podendo necessitar de um transplante de rim. Para garantir a efetividade desse transplante, o tratamento farmacoterapêutico é de extrema importância. E apesar disso, se a farmacoterapia não for devidamente monitorada, há risco de se comprometer o enxerto. Alguns parâmetros, como a taxa de filtração glomerular, ou TFG, possibilitam o monitoramento dessa função renal, e por meio dessa taxa é possível avaliar a necessidade de se modificar a farmacoterapia. Nesse sentido, o objetivo geral desse estudo foi identificar os medicamentos de uso frequente dos pacientes do transplante de rim que necessitam de correção da dose em referência à função renal, e, a partir disso, desenvolver uma ferramenta de auxílio para a correção da dose dos medicamentos pela TFG. Esse trabalho foi desenvolvido em 3 etapas. Na primeira etapa, foi feito um levantamento dos medicamentos que eram utilizados pelos pacientes transplantados renais atendidos em um ambulatório pela farmácia clínica. Em seguida, foi feita uma revisão da literatura e um material da área de nefrologia e prescrição medicamentosa, buscando as recomendações do uso dos medicamentos em vista do funcionamento dos rins. Por fim, a partir dos dados coletados nas etapas anteriores, foi desenvolvida uma ferramenta que possibilitasse a consulta dessa relação, ajuste de dose por função renal. Dentre os 102 medicamentos dispostos no banco de dados, 85 foram incluídos na ferramenta final. No instrumento, constatou-se que 57,7% dos medicamentos em questão não apresentavam necessidade de correção pela TFG, ou somente havia recomendações para a titulação da dose conforme a resposta do paciente. Destes medicamentos, 37,6% necessitam de ajuste em algum intervalo da TFG, enquanto 4,7% dos medicamentos possuíam recomendação de não utilização em determinado intervalo da TFG. E para exemplificar nosso instrumento, eu trouxe um recorte dele. Ele funcionaria como uma tabela de consulta para a equipe de cuidado ao paciente transplantado. As cores escolhidas para legendar essa ferramenta são correspondentes a um semáforo, já que estamos habituados, né? Logo, o verde indica sem necessidade de ajuste, o amarelo com necessidade de ajuste e o vermelho que não há recomendação para o seu uso. Por exemplo, ao ter uma prescrição de losartana, os profissionais devem se atentar se o paciente está com a TFG abaixo de 20. Nesse caso, a dose inicial deve ser de 25 mg e então ser titulada conforme a resposta do paciente. Mas se for acima disso, não há contraindicações. Observem que os medicamentos que não há recomendação para o uso em determinado intervalo da TFG são a metformina, o ciprofloxato, a canagliflozina e a nitrofurantoína. Com um número considerável de pacientes no ambulatório do transplante renal apresentando a TFG abaixo dos padrões de normalidade, os resultados do estudo reforçam a importância de adequar-se à dose conforme a função renal para que não haja prejuízos no desempenho do enxerto. E apesar de a TFG ser um importante parâmetro no manejo farmacoterapêutico nos transplantados renais, o registro nos prontuários dos pacientes acerca dessa taxa não é o padrão. Assim, destaca-se a necessidade de avaliar a TFG dos pacientes atendidos pela equipe de cuidado, já que o parâmetro se mostrou uma importância alternativa para a adequação das doses prescritas, partindo da individualidade daqueles que se encontram com a função dos rins comprometida. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada a todos pela atenção.